Sou Letícia Mendes, sou ex-aluna do Pedro II Engenho Novo e esse é o CN2 por aí. Então, foi a minha mãe que me inscreveu, ela sempre viu a história do Pedro II, ela sempre quis que um filho dela estudasse Pedro II. Ela me inscreveu no sorteio sem nenhuma expectativa, porque ela já tinha colocado meu irmão, ele não tinha passado. Ela, vou colocar a Letícia. E aí, ela, no dia do sorteio, ela falou, não posso ir, que ela estava trabalhando. Aí ela falou pro meu avô, vai lá ver com ela se ela passou. Aí meu avô chegou com uma documentação inteira. Aí minha mãe, ué, o que é isso tudo? Aí meu avô, ela passou. E ele não tinha ideia do que era ter passado. Aí a minha mãe, caraca, ela passou, não acredito, meu Deus do céu. Que felicidade, a minha filha vai estudar no Pedro II, era tudo que eu queria. Por toda uma vida, né, que não era só o fundamental, desde o primeiro, então, todo o fundamental, ensino médio, então eu fico muito feliz, muito feliz. Foi incrível, foi mais do que minha mãe me falava, mais do que eu imaginava, assim, quando eu era criança, eu não queria vir pra cá, quando eu fosse no 6º ano, porque minha creche, né, até os 5 anos era creche, tinha um fundamental também. E eu já tinha amigos, eu falei, mãe, eu quero ficar lá, eu quero ficar lá. No dia que minha mãe falou, não, você vai pro Pedro II, eu falei, mãe, eu não quero. Aí eu chorei, falei, não, eu não quero ir pra lá. Aí quando eu vim e vi toda a estrutura, como os professores eram acolhedores, desde o primeiro ano, poxa, eu tinha professores que me deram um conforto como se fosse minha família. Então, assim, foi muito tranquilo a passagem, né, que eu achei que ia ser muito difícil. Minha mãe também achava, por ser um colégio pequenininho de onde eu vim, para passar para um colégio grande, minha mãe também tinha esse medo. E foi maravilhoso. Ao longo dos anos, eu acho que foi esse terror que eu tinha também, principalmente do Pedrinho pro Pedrão. Eu tinha um terror. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, acabou minha vida. Vai ser um monte de gente do ensino médio, vão me zoar. Eu pensava em um monte de coisa. E foi muito tranquilo. Os professores são muito acolhedores. O próprio pessoal, a equipe, dos funcionários, todo mundo é muito acolhedor. E isso aqui quem vivencia isso sabe o que eu tô falando. Isso aqui é incrível. Não tem como não falar do intercâmbio que eu passei. Foi a melhor coisa que eu vivenciei na minha vida, que o Pedro II pôde me proporcionar. Então, acho que isso foi a coisa mais especial quando eu paro para pensar que o colégio que eu estudo, e que eu estudei minha vida... que eu estudei a minha vida inteira, pôde me proporcionar conhecer uma nova cultura, conhecer um outro país, e tudo isso fruto de uma coisa que veio muitos anos antes. Porque no meu ano, quando eu fui do 5º pro 6º, eu fui a primeira turma a poder escolher o espanhol. Antes era só o francês. E aí eu fui a primeira turma e minha mãe perguntou, veio um papel querendo se era espanhol ou francês. Aí eu falei, mãe, meu avô é espanhol, eu sempre gostei do espanhol, vamos colocar. Porque eu já estudava inglês e aí eu pensei, vou fazer mais um idioma. E foi a melhor escolha que eu tive, porque eu tive uma base muito grande para seguir todo o meu fundamental, meu ensino médio e poder no 2º ano, no 3º, ter a oportunidade de fazer um intercâmbio. Conhecer Buenos Aires, que eu lembro que quando eu vi meu nome lá na lista, eu falei, não é possível, isso aqui é brincadeira. E tudo foi muito especial, o país era incrível, a turma que eu tava, e não foi só aqui do Engenho Novo, então eram de campos diferentes, então foi... outras pessoas para conhecer, além da própria cultura. A gente conheceu os colégios de lá, então a gente conheceu as pessoas, os argentinos, e foi a coisa mais incrível que eu já vivenciei na minha vida, e foi algo que o Pedro II que me deu. Acho que a maior falta que eu sinto é o acolhimento dos professores. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que isso quebra em 100%. Eles não estão nem aí se você vai prestar atenção, se você não vai, se você vai, se você não vai. Aqui tem um acolhimento muito grande. Se ele vê que você está triste, o professor vê que você está triste, o que houve? Você não está participativo? O que aconteceu? Você está bem? Você não está? E os próprios amigos, né? Os colegas que, são de anos, então é muito diferente em colegas de faculdade. A rotina principalmente que eu vi desde o primeiro do fundamental até o ensino médio, então a quebra de rotina de vir pra cá pro Engenho Novo, pegar todo dia o ônibus, o mesmo ônibus de volta,
Assim que acabou as aulas, eu ainda acordava, tipo, 6 horas, eu cheguei a pegar o uniforme. O que eu tô fazendo? Meu Deus, acabou, eu não tenho mais que pegar o uniforme. Então acho que foi essa quebra de rotina dos professores, dos amigos. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu entrei na enfermagem na Unirio e eu acho que foi muito essencial o Pedro II, porque no terceiro ano do ensino médio, a minha mãe perguntou: você quer fazer um cursinho para vestibular? E aí eu falei: mãe, eu tô tentando dar conta do terceiro ano e eu acho que eu não tô dando conta. Porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, eu falei: mãe, acho que eu não vou dar conta de 2 coisas. E aí, quando o Pedro II falou que tinha vários aulões, assim, aos sábados, um projeto para Enem, aí eu pensei: poxa, já são professores que eu estou familiarizada. Eu acho que o ambiente também ajuda muito no seu conforto na hora de estudar, então eu já estava acostumada. Vou fazer. E eu acho que foi fundamental para minha nota, para poder os conteúdos e questões que os professores passaram. Eu lembro que na hora que eu fiz o Enem, caiu uma questão que no meu aulão de geografia do professor Benac caiu. Eu nunca esqueci disso. Ele falou sobre os mapas, né? Enfim, e caiu. E eu lembro que eu lembrei dele na hora, eu falei: caraca, o professor Benac já tinha falado isso aqui, foi essencial. E o Pedro II foi incrível para minha aprovação, porque eu acho que ele deu esse caminho muito mais tranquilo para mim. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica, queria ser pediatra. Eu sempre sonhei com isso, eu queria pediatria desde sempre. Desde criança eu ganhei meu primeiro esteto com 7 anos, um esteto que tinha uma girafinha de pelúcia. E aí eu pensei: nossa, eu não quero mais nada nessa vida, eu só quero ajudar as crianças, eu quero isso pra minha vida. Então, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio e eu não consegui passar para medicina, eu pensei: como que eu vou fazer para tentar colocar meu sonho em alguma prática? Porque eu vi que todo mundo estava passando em alguma coisa e eu estava para trás. Então eu pensei: vou colocar enfermagem, porque eu acho que tem alguma coisa a ver, eu posso tentar enfermagem pediátrica e vou tentar fazer isso. Primeiro mês, falei: meu Deus, isso aqui não é pra mim. Eu fui muito na onda das pessoas, de quem ia ser aprovado, de quem não ia ser aprovado, do que as pessoas iriam fazer, a rotina delas iria continuar normal, a minha ia ser parada. Então eu falei: vou colocar pra enfermagem, porque eu acho que é parecido. E eu fiz a escolha errada. Eu fui muito no que os outros ia acontecer com os outros, e não fui por mim. Eu meio que não desperdicei, mas eu perdi a oportunidade de colocar para algo que eu realmente queria, para colocar em algo que eu nunca nem tinha imaginado ser. Então, é isso. Meu sonho era pediatria, aí estou sem enfermagem, não gostei de sair. E agora estou indo para uma área que eu fui descobrir há pouco tempo, que eu gostava muito, que é a área de bucomaxilofacial. E vou começar em agosto odontologia na UFSS. Então, essa pergunta, eu não posso... Eu posso, porque eu vivi um mês, mas eu não posso dizer a parte muito com propriedade, porque eu não passei muito tempo, né? Mas eu passei um mês na Unirio e eu acho que a coisa que mais me disse assim, sobre a vida universitária pelo menos vindo do Pedro II, é essa quebra do conforto, principalmente, acho que essa é a palavra. Porque aqui é muito mais confortável, principalmente para mim que vim desde o primeiro ano, até para o pessoal que veio do sexto, isso aqui é muito mais confortável do que o ambiente universitário, que vai ter 60 pessoas dentro de uma sala, gente que está nem ligando para a aula, os professores que só vão estar ali, eles não se importam se você está prestando atenção, se você vai, se você não vai. Então, eu acho que foi essa quebra também me chamou muito a atenção. E é isso. Eu acho que o aluno do Pedro II também está bem acostumado com conteúdo, em ser cobrado, que eu acho que o Pedro II dá uma ampla variedade de você ter que estudar, você ter uma boa relação com seus estudos. Então, acho que isso foi muito bom em relação à minha vida universitária, que teve muita gente que eu reparei que teve um choque muito grande, sabe?
de tipo assim, a universidade dá muito mais carga, dá muito mais coisa, e eu não senti tanto isso. Eu acho que também o Pedro II eu aproveitei toda a oportunidade que dava, então eu estava sempre ocupada aqui. Todos os cursos que deram, curso de espanhol, curso de Libras, tudo que dava eu fazia. Então eu acho que eu estava acostumada nessa carga horária de ficar o dia inteiro, de acabar ficando no turno da tarde. Teve muita gente na faculdade que eu vi que não estava ambientada com isso. Eu acho que com essa experiência que eu tive, eu acho que a coisa mais importante é você não ir pelo que os outros vão fazer ou deixar de fazer. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Mas o meu amigo vai passar, meu amigo já está com nota, o sonho dele era mais atingível para ele do que o meu. E eu acho que isso é muito importante de você não ter que ficar com medo de não se arriscar, mas de ficar mais calmo em relação às suas escolhas, de não ir se afobando na hora de escolher o seu curso. E tá tudo bem também se você não acertar essa parte do curso, porque eu não acertei, estou indo pro meu segundo curso, e eu falei pra minha mãe, se eu não gostar também, vai pro terceiro e vai ser assim até o momento que ela me der a oportunidade de eu poder fazer isso. Então, eu tô dando esse recado de ficar sem afobar, vai dar tudo certo. Aproveita a oportunidade que o CP2 te dá, principalmente o de Engenho Novo, que ele faz todas as possibilidades de deixar confortável, de fazer aulão pré-vestibular, todas essas oportunidades de curso que o colégio pode te dar. Aproveite todas as oportunidades no terceirão, isso é muito importante. O Pedro II te dá todos os certificados possíveis de que você concluiu diversos cursos, projetos que você puder fazer, monitoria, tudo isso é muito importante, não só para um sentido curricular, vamos dizer assim, mas no sentido de crescimento acadêmico. Eu acho que isso é muito importante de você ter essa vivência. Por exemplo, se você fazer uma monitoria no ensino médio, quando você for para a faculdade e você quiser fazer uma monitoria também, você já está um pouco mais ambientado do que você vai fazer ou deixar de fazer. E eu acho que o Pedro II te dá muitas portas para isso também. Obrigada.